Sim, matar os meus sonhos, frustrar os teus planos, não conseguirão, me perseguirão, tentando me destruir, mas eu olhei pro alvo e prossegui. O Senhor firmou os meus passos, sobre uma rocha me fez subir, me deu força e coragem pra vencer. Me toma em teus braços, a tua voz eu posso ouvir. Eu sinto tua glória e seu poder, a minha fidelidade, a minha obediência sempre vai tocar o coração de Deus. A minha santidade me leva em tua presença. Eu amo tua casa, eu sou filho teu. O Senhor firmou os meus passos, sobre uma rocha me fez subir, me deu força e coragem pra vencer. Me toma em teus braços, a tua voz eu posso ouvir. Eu sinto tua glória e seu poder, a minha fidelidade, a minha obediência sempre vai tocar o coração de Deus. A minha santidade me leva em tua presença. Eu amo tua casa, eu sou filho teu. Apesar das minhas fraquezas, eu faço um compromisso com o Senhor de ser fiel e não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim. Por isso eu te peço, Senhor, sela este compromisso. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei. 21h18, programa Voz do Evangelho chegando nessa quarta-feira. Deus abençoe
Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus nessa quarta-feira no nosso podcast. O nosso assunto, como na semana passada, vai ser sobre desigrejados e vamos fazer a implementação também do tema Igreja Inclusiva. Então, nessa 1h40 nós vamos tratar de forma bem ampla, bem discursiva, bem respeitosa também sobre algumas coisas que não foram respondidas quarta-feira passada e também a questão da Igreja Inclusiva, que é algo bem real aqui na nossa igreja brasileira. Mas nós vamos orar nessa noite, nós vamos entregar esse programa ao Senhor, para que nós consigamos, através da unção e da direção do Espírito Santo, passar aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Deus abençoe a todos que estão conosco aqui nessa noite, aqui comigo, Diácono Estevão, Presbítero José, Diaconisa Irmã Joseane, e nós estamos aqui juntos nessa programação aqui. E eu tenho certeza que nessa 1h40 que nos restam aqui, será muito bom e proveitoso. Eu já quero mandar um abraço especial para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, um abraço especial para a irmã Silvânia, Bernardo, Jô Andrade, Andréia, Fernando é o esposo aqui da nossa irmã Joseane, e as demais pessoas que daqui a pouco entrarão. A gente sabe que tem uma demorazinha na questão de terminar o culto, as pessoas irem para casa, conseguirem acessar o Instagram, mas até as 9h30, como de costume, as pessoas já se agregarão junto conosco aqui e será uma bênção de Deus, tá bom? Nós vamos orar e daqui a pouquinho a gente já vai começar. Vamos fazer uma oração com o presbítero irmão José. Queridos, a paz do Senhor Jesus, vamos orar? Amado Deus, querido Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença e eu já quero Te apresentar, Senhor, essa programação em Tuas mãos, que o Senhor esteja na direção, Senhor, dando graça a cada um de nós, Senhor, dando graça para poder, Senhor, falar do Teu grande amor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, fica conosco, abençoa todos os ouvintes, aqueles que já estão participando, já estão entrando nessa programação, que o Senhor possa estar abençoando, guardando, livrando, Senhor. Ó Deus, fica conosco nesta noite, Pai. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, nós já vamos começar, mas eu quero fazer aqui a justificação dos irmãos que não estão conosco hoje. O pastor Elivan, nosso amigo, companheiro, apresentador, está em viagem com a família, ele só volta lá para o dia 28, 29 de dezembro, está de férias e foi para o Ceará, curtir um pouco a família, que é bênção, né? Ele trabalha aqui em Simão Dias, mas ele é cearense, mas esse final de ano aqui ele foi para também passar um tempinho com a família lá. E o irmão Eduardo Santos não está hoje porque ele está trabalhando. Hoje tem algo da escola que ele é professor pela noite e ele não pôde estar junto conosco aqui. Mas nós estamos aqui e o nome de Jesus será glorificado. Tá bom? Como eu disse, nós começamos quarta-feira passada um tema muito polêmico, mas também muito atual, que é a questão dos desigrejados. Nós falamos sobre muita coisa, só que não deu tempo de responder algumas perguntas, mas hoje dará. E também faremos a implementação da questão da igreja inclusiva, que adere à teologia LGBT. Eu tenho certeza que será um assunto proveitoso e que nós temos aqui muita coisa para ser discutida, para ser falada. A sua pergunta é bem-vinda, tá bom? Você pode se comunicar conosco através do Adebrai Sergipe Simão Dias. Hoje, exclusivamente, nós não estamos com o Facebook. A rádio está fazendo aqui a troca de uma TV e nós não temos hoje o advento do Facebook. Então, nós estamos hoje com 3 canais. Estamos com a Adebrai Sergipe Simão Dias no Instagram, o linkzinho amarelo ao vivo. Estamos também com a Rádio Net e com as ondas da 87,9. Mas eu tenho uma novidade para vocês aí. Anote aí, você vai entrar no YouTube depois desse programa e você vai procurar a seguinte conta: Programa Voz do Evangelho SD. Repetir. Programa Voz do Evangelho SD. SD de Simão Dias. Você vai se inscrever. É o mais novo canal aqui do programa. Nós fizemos um canal aqui no YouTube, só que nós precisamos de inscrição para que ele comece a reproduzir. Então, precisamos da sua ajuda. Você vai acessar esse link aí do YouTube e vai se inscrever. Você curte aí a programação, se inscreve e você nos ajuda a compartilhar a palavra do Senhor através também do YouTube. Esse canal será uma fonte de muito recurso para que a gente propague, não só para a cidade de Simão Dias e regiões adjacentes aqui, porque a plataforma do YouTube ela é mundial. Então nós temos a possibilidade de fazer esse compartilhamento aí com muito mais pessoas e isso é bênção de Deus. Então não esqueça de
inscrever-se e participar sempre do programa Voz do Evangelho SD, tá bom? Se você colocar só programa Voz do Evangelho, não vai achar, porque tem outros programas, mas se você colocar o SD maiúsculo no final, com certeza você vai encontrar, tá bom? Acessa lá, depois do podcast aí, se inscreva no canal e participe junto conosco em nome de Jesus. Eu já queria aqui que o presbítero José ele acabou de orar, mas desce o seu boa noite para os irmãos também, depois a diaconisa a irmã Joseane, e nós vamos fazer a iniciação do tema já formulado na semana passada e já discutido de forma ampla aqui. Enquanto você entra, compartilha com mais alguém. Eu vou fazer o compartilhamento agora com várias pessoas. Vá compartilhando aí, porque até às 9h30 os irmãos que estavam no culto já vão entrar junto conosco aqui e Jesus será mais uma vez glorificado. Irmão José, Pai do Senhor, boa noite e dê a paz aí para os irmãos também. Paz do Senhor, evangelista Eduardo. Paz do Senhor a todos os irmãos que já está sintonizado na Simão Dias FM, né, 87.9. Paz do Senhor a nossa irmã Joseane, né, e aos demais irmãos. Vamos fazer, irmão, como o evangelista Eduardo já falou, você já pode compartilhar, pode interagir junto conosco nesta noite, né, nesse podcast, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você tiver alguma dúvida, você começa aí a mandar suas perguntas para ser esclarecido, né? E não esquece de nos ajudar no YouTube, né? Como o evangelista Eduardo já falou, programa Voz do Evangelho SD, né? Nos ajude para que o nome do Senhor seja glorificado. Fica conosco até as 23 horas, né, nos ajudando. Nós precisamos de vocês que estão aí do outro lado para nos ajudar a propagar o Evangelho, né, para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Amém? Glória a Jesus. A irmã Josiane também com a palavra, seu boa noite inicial, suas considerações, sua expectativa também sobre mais uma noite que a gente vai tratar sobre 2 temas que são importantes. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Quero agradecer desde já, né, a audiência de quem já está aí, já compartilhando, já acenando pra gente. A minha pastora que já está aí, minha cunhada e minha pastora. Certamente o meu irmão também, quero mandar um abraço. Meu esposo, né, que está aí, antenado também. E dizer que é um dia de muito aprendizado. A gente encontra muita gente com dúvidas, com alguns questionamentos, com algumas revoltas até. E esse é um espaço direcionado para que essas dúvidas sejam sanadas e para que a direção certa aconteça. E o nosso objetivo, claro, é que o nome do Senhor seja propagado, que a obra dele, que jamais terminará, continue efetiva, mesmo diante desse cenário, desse contexto. E é nisso que eu acredito. Então, nossa expectativa é grande para hoje e esperamos que esse objetivo seja alcançado em nome de Jesus. Graças a Deus, 21h27. Nós vamos começar agora o nosso podcast. Eu peço mais uma vez aí para você compartilhar. Compartilhei com várias pessoas, eu tenho certeza que elas vão se agregar com a gente daqui a pouquinho. Mas faça aí também, nos ajude, compartilhe com mais alguém, com um familiar, com um amigo, com um parente, com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir a palavra. Compartilhe com alguém que você tem conhecimento. Chama para estar junto conosco aqui, porque o assunto é bom, relevante, atual, mas é polêmico também. Tá certo? Nós falamos quarta-feira passada sobre a questão dos desigrejados. Nós falamos de forma muito ampla, muito aberta, muito sincera sobre toda a problemática da questão dos desigrejados. O presbítero José não estava, ele estava lá em Coronel Junsá, pregando a palavra na AD, Juntos Somos Fortes, não é isso? É isso, a igreja do pastor Moisés, lá em Coronel Junsá, uma igreja abençoada, num lugar abençoado, sertão da Bahia, mas uma igreja abençoada. Então ele não pegou a questão daquilo que foi falado aqui, mas hoje ele vai participar junto conosco aqui. Nós falamos na questão da semana passada em relação à problemática de tudo aquilo que envolve a questão dos desigrejados. Nós dissemos que existem 2 tipos de desigrejados e um tipo que não é desigrejado. O tipo que não é desigrejado é aquele que sai da igreja por vontade própria e ele passa a não obedecer mais os parâmetros do evangelho e a quebrar de forma proposital os mandamentos. Então essa pessoa não pode ser considerada como um desigrejado. Essa pessoa é desviada da fé.
O que levou ela a sair da igreja foi o pecado. Então ela volta para o mundo e ela passa a viver segundo antes do conhecimento do Evangelho, e ela passa a ter a sua conduta pautada agora pelo mundo. Então essa pessoa não pode ser desigrejada. A gente precisa fazer essa diferenciação para que os irmãos consigam entender. Nós falamos também que os desigrejados, ele tem dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de desigrejado é aquele que saiu desiludido com algum trauma que sofre, seja ele emocional, acontece muito. Pessoas que saem da instituição, da igreja física, por um trauma emocional. Esse trauma pode ser adquirido de diversas formas. A gente não cabe aqui falar e repetir tudo aquilo que foi dito quarta-feira passada, porque tem muita coisa nova. Mas ele sofreu um trauma, e esse trauma gerou uma ruptura. Essa ruptura fez com que ele saísse da instituição e passasse a viver uma vida espiritual autônoma agora. Ele agora está em casa, mas ele tem práticas cristãs. E as práticas cristãs dele são relevantes. Ele ama o Senhor Jesus, ele não é mais um pecador inveterado, claro, e ele tem conceitos do reino de Deus na vida dele. A única coisa diferente disso tudo é que ele não está mais dentro de uma instituição física. Ele não pertence à igreja denominacional, seja ela tradicional, pentecostal ou neopentecostal. O segundo tipo de desigrejado é aquele que rompeu literalmente com o sistema eclesiástico e com o sistema religioso. Ele não aceita mais a questão da liderança, a questão da submissão e a questão de tudo aquilo que internamente a instituição o direciona. Então ele rompe com a instituição e ele prega o fim da instituição. Ele acha que o trabalho da igreja, como templo físico, como instituição, ele não é mais relevante. Então, esse é outro tipo de desigrejado. Ele faz a sua própria liderança, ele tem os próprios conceitos agora do Evangelho, e ele agora segue uma linha própria. Ele não aceita a intromissão de outras pessoas, e ele agora tem um regimento próprio. Então, esse é o segundo tipo de desigrejado, para que os irmãos consigam entender. O primeiro tipo que a gente falou não é desigrejado, é desviado. Ele sai da casa de Deus, ele volta para o mundo e ele não obedece os mandamentos. Mas os dois desigrejados, um saiu por ruptura emocional, financeira, até espiritual. Toda essa ruptura causou feridas na alma, mágoa, trauma. E ele está afastado da congregação, da igreja física, por causa de coisas que o machucaram. Então, primeiro tipo. E segundo tipo, ele rompeu com a religião, ele não aceita mais a igreja física, a instituição física como relevante, e ele prega o fim da instituição. Ele agora é o seu próprio líder, com os próprios parâmetros, e vivendo um evangelho segundo aquilo agora que ele entendeu como verdade absoluta. Então, são esses os dois tipos. Mas para não recapitular as coisas que nós falamos quarta passada, nós vamos começar a responder perguntas que são muito enfáticas em relação à questão dos desigrejados. Após essas perguntas, a gente vai introduzir no nosso debate aqui a questão da igreja inclusiva, que está intrinsecamente ligada com essa questão. É claro que as pautas são diferentes, mas é outra problemática que a igreja contemporânea também passa. Mas a primeira pergunta que eu quero formular para os irmãos aqui. Vamos lá? A grosso modo, nós entendemos, preste atenção para você entender. A grosso modo, sem uma reflexão, muitas pessoas que estão dentro da igreja pensam que a questão dos desigrejados é um desvio de fé literal. Nem sempre é. Existem as pessoas que são desigrejadas, mas pela causa número 1, essas pessoas não voltam, não é porque não querem. Essas pessoas não voltam porque não olham para o local que elas saíram e elas encontram um local de repouso, de confiança, algo para você chegar com a sua família, se debruçar e confiar em toda aquela direção espiritual que está sendo passada. Mas a pergunta é enfática. Seria todo desigrejado um pecador por sair da instituição e manter a sua vida espiritual agora regrada pelos seus próprios conceitos? Essa é a primeira pergunta. É pecado ser desigrejado?
Eu lhe disse que, a grosso modo, sem reflexão, a resposta quase que totalitária é que sim. Mas será que a gente não precisa refletir? Será que a gente não precisa fazer uma diferenciação para a gente entender essa problemática e poder agir de uma forma racional e também bem controlada para que a gente não cometa excessos? Lembre que quem comete excesso é a religião. Nós não somos religiosos, nós somos discípulos de Cristo. O discípulo de Cristo é moderado, paciente e acolhedor. Então ele precisa entender a problemática caso a caso para saber se o motivo dessa forma de desigrejar é um motivo lícito ou um motivo que é ilícito. Então a pergunta é: o desigrejado comete pecado ao sair da instituição? Sim ou não? E você justifica. Eu quero começar com o presbítero José, em nome de Jesus, e depois com a irmã Josiane, e eu também vou participar com a minha pergunta. A sua pergunta é muito bem-vinda, preste bem atenção. Você pode inscrever aqui no Instagram. Hoje nós não temos o advento do Facebook. Vocês podem até perceber que, eu não sei se dá para ver, não dá para ver, mas a parede está sem a TV. Então, só pelo Instagram. Mande sua pergunta. A TV está aqui atrás da gente aqui, tá até colocada aqui no chão, em pezinha, mas vai ser colocada nos dias posteriores. Manda sua pergunta, que seja pertinente ao assunto, e nós vamos ter o maior prazer de lhe responder e de interagir com você. Presbítero José, o que é que o irmão acha desse tema? Faça suas considerações aí, pondere e fique à vontade. Vamos para a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada nos dá toda a direção. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 10... verso 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstramos uns aos outros, e tanto mais quanto verde que se vai aproximando aquele dia. Pela palavra de Deus, dá para perceber que as pessoas que saem, né, os desigrejados, como foi falado nessa noite, ela sair de uma congregação, de uma denominação, você falou se é pecado. Pela Bíblia Sagrada, Jesus ele disse que vem buscar a sua igreja no meio da sua igreja, um povo no meio da sua igreja. Então, não é certo deixar a sua congregação ou dizer, eu saí e agora eu vou fazer o meu culto em casa, eu vou servir o Senhor em casa. Você viu o Senhor em casa e agora eu não preciso mais estar em denominação, em uma igreja. Eu não preciso mais agora. Eu posso fazer da minha casa, eu vou fazer do meu jeito. Eu acho que isso é errado, isso é pecado. Porque se ele já saiu do lugar que ele está congregando, se já saiu, vamos supor que vamos olhar as duas partes da moeda. A moeda tem duas partes. Ninguém sai de uma igreja sem acontecer nada na vida daquela pessoa. Aconteceu alguma coisa, como você falou, você relatou aqui, ele foi decepcionado, ela foi decepcionada com alguém, talvez ela não goste de alguém, talvez ele não se dá bem com alguém. Isso envolve muitas coisas. Então, ela já sai com essa problemática com ela. Então, já é um problema. Ela já tem que resolver essa situação para ela sair bem. Agora, o cara sai do ministério, porque tem muitas coisas, evangelista Eduardo, que nem tudo nós concordamos. Aonde nós estamos, né? Aonde nós estamos congregando, nem tudo nós concordamos, porque tem pessoas também que não vai concordar com o nosso jeito, com a nossa forma de viver. Isso é normal, né? Mas também não vão bater de frente. Então, o que é que acontece? Essas pessoas saem já com essa dificuldade de resolver a situação que estava dentro da congregação. Sai para formar um ministério ou para servir ao Senhor em casa. Não tem como servir ao Senhor em casa, irmão. Não tem como você dizer, eu estou agora dentro de casa, vou ser crente dentro de casa. Não tem como acontecer isso. Não tem de forma nenhuma. Agora, as pessoas saem magoadas, as pessoas saem machucadas. Muitas coisas que envolveu ela, isso é normal na caminhada do cristão. Mas nós temos que voltar a congregar. Temos que voltar a estar junto. O que é que a palavra do Senhor diz? Ó quão bom, ó quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, em todos os lugares,
todos os lugares, em todas as denominações, você vai ter um problema, você vai ter uma dificuldade. Mas isso você tem que enfrentar, isso você tem que levantar a sua cabeça, porque muitas das vezes os desigrejados, né, as pessoas que saem, têm a facilidade de se machucar. Porque o homem, é do homem olhar para as coisas falhas, olhar para os defeitos. E quando nós olhamos para esse tipo de coisa, a gente se machucamos. Porque no lugar que a gente estamos, não existe ninguém perfeito. Numa igreja não existe ninguém perfeito. Eu vou sair do Ministério Madureira porque eu não gosto da forma do irmão trabalhar. Eu vou para aquela porque aquela ali é boa. Aquela ali, olha, é perfeita. Lá os irmãos é benção. Você vai achar um problemão lá. Você vai achar um problema maior do que na Madureira. Entendeu? Então, em todos os lugares onde está o homem, existe falha. Então, eu acho assim, as pessoas que estão congregando e saem por causa de besteira, por causa de uma briga, por causa de algo que aconteceu no meio da igreja, porque você não concorda, e você quer congregar na onde? Você quer servir ao Senhor na onde você quer servir? Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos se bater com esse tipo de pessoas. Pessoas falham igualmente a nós, que precisamos alinhar a nossa vida diante de Deus. Então, congregar em casa, você congregar em casa, é difícil. Você dizer, eu vou servir ao Senhor em casa. Não tem como você servir ao Senhor em casa, né? Não devemos deixar as nossas congregações, como é costume de muitos. Sai porque, eu saí por causa disso. Outro diz, sair por causa daquilo. Sempre tem uma justificação. Mas olhando os erros daquelas pessoas que estão lá dentro da congregação e não olhando os seus erros. Por isso que as pessoas se machucam, as pessoas se ferem, as pessoas estão doentes. Por causa disso, tem olhado o homem. Mas eu quero te dizer uma coisa, você que está fora da presença do Senhor. Foi dito 2 tipos de desigrejados aqui nesta noite. Aqueles que estão servindo a Deus em casa, né? Que acham que está servindo a Deus. Eu boto uma televisão e estou assistindo o cara lá pregando. Estou servindo ao Senhor. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Devemos congregar, devemos se ajuntar. Jesus pregava na sinagoga, Jesus pregava nos montes, ele ajuntou o povo. Então não existe isso. Então você que está afastado, você que foi ferido, você que lhe machucaram, né? Retorne para a casa do Senhor, porque o Senhor está de braço aberto para te aceitar de novo. Amém. A irmã Josiane está com a palavra, mas eu estou sem microfone, eu acho. Acho que não sai. Glória a Deus. Está fazendo. Analisando a questão dos desigrejados, é correto afirmar que todo desigrejado ele está em pecado? Voltou, né? Voltou. Vamos lá. Eu vou discordar um pouquinho aqui do irmão José, né? Se todo desigrejado ele está em pecado, eu discordo. Eu acho que não. As circunstâncias que envolvem o desigrejamento é algo assim muito amplo, e eu defendo que não está em pecado aquele que deixa de ir para a igreja, né, mas continua com sua vida com Deus íntegra, em obediência, e está desigrejado. A quebra dessa confiança que o evangelista falou, a ruptura, é como se a quebra de um cristal, na verdade, que para montar, por mais que você monte ali, ele vai ficar com aquelas rachaduras. Então, o que desigreja muita gente, no meu ponto de vista, principalmente na nossa região, é a questão das atitudes anticristãs mesmo dentro das igrejas. De novo, aquela reflexão que eu faço, né, sobre nós que estamos dentro das igrejas. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos o Cristo que as pessoas... O Cristo não, quero falar assim, as pessoas precisam ver Deus em nós. Se a gente tem uma atitude anticristã, atitudes incoerentes, as pessoas não conseguem ver Deus em nós.
E isso acaba aqui gerando uma incapacidade de algumas pessoas de conviver harmoniosamente nesse ambiente que a gente chama de casa de Deus. E devido a essas coisas que se vê, ele não consegue ali se conectar com o próprio Deus. Então, essa pessoa, ela prefere estar em sua casa, se conectar com Deus em casa, do que estar naquele ambiente que te traz uma série de reações, até física, até emocional, espiritual, traz um abalo e tal. Mas eu não estou aqui dizendo que essa pessoa fez a melhor escolha em ficar em casa. Eu não acredito que ela tenha feito a melhor escolha. Por quê? Acho que é Provérbios que diz assim, que o homem que se separa, ele busca, né, o seu próprio interesse, né? Um versículo que tem assim. Aquele que se separa, aquele que sai da igreja, né, e acha-se melhor congregando em casa, ele está pensando apenas nele. Ele está pensando apenas no seu bem-estar, apenas no seu próprio equilíbrio, apenas em você. E o cristianismo não se fala só de mim, né? O cristianismo é nós, é o convívio social, é o convívio numa congregação. Outra coisa que eu posso questionar aqui é: que legado você que está em casa desigrejada está deixando para o seu filho, para sua filha, para sua mãe, para os seus parentes? Que legado você está deixando para eles? Qual que seria, então, o X da questão aqui? Acredito muito no posicionamento de quem está na igreja. Nós precisamos nos posicionar urgentemente. Nós precisamos ter essa consciência de que o desigrejamento está aumentando, e isso é uma tendência que já vem há alguns anos, já vem lá da América, né? Dos Estados Unidos, e é uma tendência que está invadindo o Brasil e que já chegou na nossa região, e a tendência disso crescer. Mas é uma tendência que nós podemos fazer algo para converter isso, algo para inverter essa situação. E aí eu volto a algumas coisas que eu aprendi na vida com Deus, é de que a gente nunca deve falar de algo sem antes a gente orar e jejuar. E aí é onde mexe também na nossa ferida. É onde mexe no nosso lugar de comodismo enquanto membros de uma igreja. A gente às vezes reclama de liderança, reclama de líder de departamento, reclama de coisa errada que acontece, reclama dessas incoerências, reclama dessas atitudes anticristãs. Mas o que é que eu estou fazendo? O que você está fazendo para que isso seja modificado? Porque eu acredito que conviver com o que está acontecendo realmente é algo que nos tira o ânimo, tira, sabe, a perspectiva, tira muita coisa da gente. Mas o que é que nós estamos fazendo para que esse cenário seja modificado? E aí, a gente não acredita, eu não acredito no sensacionalismo, né? Não sei se vocês acreditam, qual é a vertente de vocês, mas eu não acredito no sensacionalismo. E lembra lá, né, dos discípulos, quando Jesus ascendeu, foi ao céu, e ele disse: permaneçam, né, num determinado lugar, até que do alto sejais revestidos de poder. E esse poder veio sobre eles, e eles conseguiram, com esse poder, fazer coisas que antes eles não conseguiriam.
E eu acho que nós estamos precisando buscar esse poder. Por quê? Por que que nas nossas igrejas a mentira, a dissimulação, o teatro tomou conta em grande parte dos nossos cultos? Por quê? Aí a gente vê lá a história de Ananias e Safira, né? É Atos 5, não é isso? Atos 5. O contexto ali eles estavam pregando, o evangelho de Jesus estava vento em polpa. E as pessoas, elas vendiam seus bens, elas davam os seus bens voluntariamente. Não é como hoje o capitalismo das igrejas que pede até sua aliança e dá tudo, não. E as pessoas, sem que os discípulos, os apóstolos pedissem, eles davam tudo que eles tinham, eles vendiam as suas coisas e davam. E ali a Bíblia diz que não tinha necessidade nenhuma entre os irmãos, porque todo mundo, né, dividia. E aí achou por bem um casal chamado Ananias e Safira, né, para quem não conhece o contexto, eles venderam a sua propriedade. E aí o Ananias chegou lá e disse, olha, tá aqui o valor da minha propriedade. Aí ele vendeu lá, sei lá, 100 mil. E aí ele chegou lá com 50 mil dizendo que era o total, o valor, a venda total da sua propriedade. E o que aconteceu com essa pessoa que chegou com essa astúcia de mentir assim, dentro de um ambiente divino, dentro de um ambiente onde se congregava? O que aconteceu? Ele morreu. E aí a esposa dele não sabia que ele tinha morrido e, sei lá, 2, 3 horas depois, ela chegou com a mesma história. Aqui está, a gente vendeu a propriedade. E aí Pedro disse, por que que você fez isso? Por que que você deixou o inimigo entrar assim em você? Você vai morrer igual seu marido. E ela morreu. Aí, a gente hoje não vê essas coisas acontecendo. O que que está acontecendo com a gente? Essa é a minha pergunta. A gente precisa do mesmo poder que os apóstolos esperaram, que os discípulos esperaram e que receberam esse poder, para que a nossa vida, para que o que a gente fala, para que o que a gente faz realmente tenha o potencial que é para ter quando estamos direcionados, guiados e abrindo a nossa boca sob a direção de Deus. É isso que eu acredito, né? Amém? Só isso. Então vamos lá. Eu só quero finalizar aqui respondendo a própria pergunta que fiz. Daqui a pouco a irmã Josiane já tem uma pergunta para a gente fazer, porque nós vamos entrar no assunto da questão da igreja inclusiva daqui a uns 25 minutos. Mas eu quero primeiro concordar em parte com o presbítero José. Aonde é que eu concordo com ele? Quando ele diz que não é bíblico deixar de congregar. Não é. Se não vai encontrar um versículo bíblico que lhe ajude a pensar de maneira diferente em relação a essa verdade. É bíblico congregar, né? Ele citou a questão do Salmo, né? Na questão do Salmo que ratifica a questão de Arão, da união entre os irmãos. A Bíblia inteira, dentro de um contexto teológico, vai nos incitar a congregar, né? A viver em irmandade. Isso aí é um ponto pacífico que não dá para contestar. A Bíblia não lhe dá força para você deixar a sua congregação. Só que a pergunta foi enfática em perguntar, claro, né? Todo desigrejado peca? Aí a gente precisa analisar. Vamos lá. Qual é o desigrejado que peca? Na minha opinião, é o desigrejado que se rebela contra tudo. Primeiro, contra o conceito de irmandade. Porque mesmo você pertencendo a uma congregação que tenha defeitos, claro que vai ter, sempre terá. O conceito de irmandade, de ajuntamento, sempre vai falar mais alto do que os meus interesses pessoais. Vai uma verdade para você anotar. O evangelho não é uma prática individual. O evangelho é uma prática
comunitária. Eu não vou para a igreja para ser servido. Eu vou para a igreja para servir alguém. O meu irmão, a minha irmã, quem tem uma responsabilidade maior do que a minha, menor do que a minha. Cristo disse que aquele que deseja ser maior tem que se tornar servo de todos. Então, o conceito de serviço é algo que tem que estar no coração do cristão, do discípulo de Jesus. Ele não vai para a igreja para se satisfazer. Ele vai para a igreja para servir a outras pessoas. É o conceito de irmandade. Então, qual é a primeira turma que peca na questão dos desigrejados? Alguém que rompe com o sistema, quebra o conceito de irmandade e ele agora refuta tudo aquilo que ele aprendeu e que antes era significativo para ele. Vamos lá, vou ser bem claro para os irmãos que me ouvem, irmãs também. Tem muita gente na internet combatendo igreja, dizendo não congregue, toda igreja é ruim. A gente vê isso aí no YouTube com muita facilidade. Líderes que eram muito visíveis na década de 80, 90, princípio dos anos 2000, batendo na igreja como um todo sem parâmetro algum. Nenhuma igreja presta. Todo pastor é isso. Não, você não precisa de liderança, de igreja, de pastores. Não é o que a Bíblia fala, irmãos. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você tem que ter pastores, tem que ter obediência a ele, considerá-los, viver debaixo de uma submissão, não cega, mas de uma submissão bíblica, teológica, cristocêntrica, para que você tenha saúde espiritual. Então, a primeira turma que quebra com o sistema, que se revolta com a igreja física, ela peca. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja física também, os membros da igreja física nunca deixaram de ser o corpo de Cristo. Eu não posso desprezar, preste bem atenção, a relevância do papel social que a igreja brasileira tem. A igreja brasileira resgata mais do que o Estado. Sempre foi assim, sempre será. Não existe uma instituição no mundo que consiga resgatar mais pessoas da sarjeta do que a igreja. Tem falhas? Claro que tem. Mas ela resgata, ela é resgatadora, ela vai aonde o Estado não vai. Você acha que o Estado, na figura dos seus políticos engravatados, querem subir a favela? A igreja sobe a favela. Você acha que o Estado, nas pessoas dos seus líderes, seja do legislativo ou do executivo, eles querem dar de cara com o bêbado na sarjeta, com a prostituta no ponto? Não vai, porque o Estado não está interessado nisso. Só que a igreja vai. A igreja resgata o homossexual, a prostituta, o ladrão, o homicida. A igreja resgata. Então, é inegável o papel social da igreja do Brasil. Então, o primeiro grupo que rompe com tudo e que bate em tudo sem parâmetro nenhum e sem fazer reflexão, peca. Porque quando ela zomba do corpo de Cristo, então ela peca. Eu poderia dar aqui vários exemplos aqui, mas o tempo não permite. Mas por que que o segundo tipo de desigrejado não peca? E é aqui que eu quero que você reflita. O segundo tipo de desigrejado é aquele que saiu por algum trauma. Por que que ele não peca? Lembra do conceito que eu disse a vocês no início? Ele não saiu de Cristo, ele saiu da igreja. Ele teve motivos? Teve motivos. Isso faz com que ele seja pecador? Não. Isso faz com que ele tenha um tempo de cura que é dele, pessoal, para que ele consiga voltar no futuro de uma maneira sadia. Tem pessoas que não conseguem no momento congregar. E a gente precisa entender o que levou essa pessoa a tomar essa atitude. Eu não sei se vocês viram um dia desse na rede social. Esse vídeo está aí ainda, presbítero José, irmã Josiane, Estevão, demais irmãos que estão comigo aqui. No final de um culto de uma igreja, enquanto um pastor ministrava, um membro dessa igreja chegou na ponta do altar e pediu a palavra. O pastor não entendeu. Mas mesmo assim ele subiu a rampa do púlpito e foi para cima do pastor querendo o microfone. Ele não agrediu o pastor, ele não empurrou o pastor, ele só pegou o microfone. O pastor não entendeu, se assustou. Como o pastor já entendeu a intenção do irmão subir, o pastor ficou acuado. Quando o irmão pegou o microfone, o irmão disse no culto da igreja que a esposa dele estava tendo um caso com o pastor. Você entende o nível de ferida emocional desse homem?
Ele estava ali abrindo mão publicamente da sua família. Você consegue entender o tipo de trauma espiritual e emocional que esse homem carregava dentro de si? Os cultos que ele entrou naquela igreja e viu aquele falso pastor ministrar, o quanto fazia mal para ele? É por isso que eu estou dizendo que cada caso é um caso. Esse homem não pecou. Quem pecou foi quem estava na frente. Só que as feridas emocionais, por muito tempo, não permitirão esse homem estar em comunidade. Esse homem é desviado? Não. Ele é servo de Deus. E eu vou dar a prova aqui material. Se esse cara não fosse crente, ele teria tomado uma atitude muito antes com o pastor. Ele não agrediu, ele não xingou, ele teve uma linguagem cristã e moderada, mas ele só falou a verdade. O vídeo está no YouTube, é só você acessar e ver. Para você não pensar que eu estou falando a história da carochinha. O cara não blasfema, não xinga, não grita, só fala a verdade. Imagine os dias de traumas que ele está vivendo dentro da sua casa, sabendo de tudo, com a esposa que adulterou e frequentando um culto onde o líder adultera com a esposa dele. Então essa pessoa volta, regride para o seu ambiente para se curar. E eu não estou falando só sobre outro exemplo aqui não. Tem várias pessoas ao redor do Brasil precisando de cura por traumas emocionais. Eu vou dar um dado aqui para vocês entenderem. A irmã Josiane falou sobre a questão do cessacionismo, de outras coisas, mas ela foi muito feliz na questão de fazer uma comparação em números. Preste atenção. Eu disse quarta-feira passada, estatisticamente falando, há 9 milhões de cristãos no Brasil fora da igreja. Nós temos um contingente de mais de 50 milhões de evangélicos e quase 9 milhões de desigrejados. Então, é uma comunidade gigante. E deixa eu dar um dado diferente aqui para você entender. 62%, falei quarta passada, dos desigrejados são dissidentes de igrejas neopentecostais. 38%, várias ramificações pentecostais e tradicionais. Mas 62% são de denominações neopentecostais. Que aqui, para nós que estamos aqui falando entre irmãos, que tem muitas coisas que não são doutrinas bíblicas e que frustram com o passar do tempo. E eu deixei aqui um direcionamento para você que talvez vive esse conflito. Procure uma igreja bíblica. Se seu pastor for homem bíblico, ame o seu pastor de fato e de verdade, honre ele, respeite ele. Ainda que ele seja um homem simples, e não tem nada de mal ser simples, muito pelo contrário, é bom ser simples. Mas fique em uma igreja bíblica, que não lhe promete o que a Bíblia não fala, que fala sobre um Jesus que a Bíblia não mostra, e que você se engana por muito tempo, mas chega a hora que você se frustra, e você passa a não mais crer em tudo aquilo que está sendo falado. Eu sempre faço uma comparação na escola bíblica dominical, quando há uma programação de uma grande rede de televisão, quando alguém se diz abençoado por uma coisa e por outra coisa, por bens materiais que ganhou, o nome de Jesus não é mencionado e no final do vídeo essa pessoa diz, eu sou a... fala o nome da igreja. Eu sei que você já viu esse tipo de propaganda. Tem muita gente sendo enganado em ambientes que são espiritualizados e faça uma diferença entre ambiente espiritual e ambiente espiritualizado. Aonde você não pode pensar, aonde você não pode dizer não e aonde você não tem a oportunidade de dar a sua opinião. São lugares fechados que não lhe permitem crescer e nem refletir. Então tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Para finalizar, o primeiro tipo de desigrejado peca, porque ignora a relevância da igreja. O segundo tipo de desigrejado, dependendo do caso, lembre, cada caso é um caso diferente. Dependendo do caso, ele não peca, ele só está ferido, mas ele ama o Senhor e ele está em casa. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é resgatar. Você não vai ver nenhuma promessa no Evangelho de Jesus mandando você fazer uma coisa diferente do que a obra missional. Você vai ver Mateus capítulo 28, versículo 18, ensinando a fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma obra de resgate. Só que a igreja tem que se preparar para resgatar os que estão feridos. A igreja é expert em receber o doente, o incrédulo, o inválido, a prostituta,
Mas a igreja não sabe tratar os feridos que saíram. E nós temos que nos especializar em resgatar as pessoas que estão com feridas. Geralmente, quando você vai evangelizar alguém que está com ferida, você imputa erros. Está errado. Cada experiência pessoal é relevante. E esse tipo de coisa, além de ser muito pessoal, é intransferível. Tem muita gente que não sabe lidar com a própria dor. E nós, como imagem e semelhança de Jesus, temos que entender a dor do outro para entrar dentro daquela situação que é própria e conseguir ajudar a trazê-lo de volta para viver em comunidade. Isso é maravilhoso. Se a gente não consegue entender a obra missional, é porque nós não somos igreja ainda como devemos ser. Amém, meus irmãos? Vamos ouvir a irmã Josiane. Eu acho que ela já tem uma pergunta formulada aqui para a nossa vida. Tem, irmã Josiane? Senão eu faço outra aqui. Tá com a palavra. Eduardo, faz muita falta. Pode fazer. Então vamos lá. Eu quero fazer outra pergunta aqui. Olhe, quem quiser discordar de mim, por favor, é só escrever, viu? Eu vou amar ver você comentando aqui, mesmo que não seja concordando comigo. Vai que você discorde e eu vou ter o maior prazer de ler o seu comentário aqui, tá bom? Tem muita gente aqui na live comigo. Um abraço para Siloane, Patrícia, Silvana, Oséias, Elisdete, Mara, Caíse, Gilmária, Jorge Luiz, Claudiana, Andréia, Vanessa, Glésio, Rodrigo, Elionai, Fátima, Deneval, Maria Eunice, Fernando, o irmão Hamilton está aqui também. Então nós temos outra pergunta aqui, tá bom? Vamos formular essa pergunta para a gente entrar dentro do assunto da teologia inclusiva e das igrejas que adotam a teologia LGBT como um parâmetro nacional. Vamos lá, vamos entender. A primeira pergunta foi: todo desigrejado peca? Nós entendemos que depende. O primeiro tipo de desigrejado, que ele se rebela contra a instituição e que ele prega o fim da instituição, ele peca. Os irmãos já me ouviram. O segundo tipo de desigrejado, dependendo caso a caso, não peca. Ele só está ferido, magoado, e ele tem dificuldades pessoais em lidar com a problemática que foi estabelecido no tempo de congregação. A igreja, como uma promotora da obra missional, tem o dever, preste atenção, não é a opção, a igreja tem o dever de adentrar a esse público. Eu lhe disse aqui, vou repetir, quase 9 milhões de pessoas ao redor do Brasil. Nós somos mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil. E temos esse contingente enorme de pessoas fora das congregações. A nossa missão é resgatar os nossos também. Porque muita gente pensa que missões é para resgatar quem nunca ouviu o evangelho. É maravilhoso você sonhar em ir para outras nações, fazer missões transculturais, aprender outro idioma, só que tem um povo ainda que precisa ouvir o evangelho, só que de uma forma inclusiva, de uma forma com entendimento, com receptividade, se colocando no lugar, com empatia. E isso só a igreja consegue fazer, com preparação. Primeiro, ninguém consegue fazer essa obra sem preparação. E segundo, com voluntariedade. A gente tem que entender que fora das quatro paredes também existe Deus, existe obra missionária, existe obra do Espírito Santo. Nem só com o microfone faz a obra de Deus. Então, a igreja missionária entra no campo de batalha para reconquistar, para fazer com que os seus voltem a congregar e vivam em comunidade, como diz o livro de Hebreus. Mas vamos lá. Segunda pergunta. Entendendo a problemática dos desigrejados, eu quero ser bem direto agora. Como é que nós, como igreja, preste atenção na minha pergunta, podemos melhorar para combater esse fenômeno? É uma pergunta bem direta. Como é que eu, como igreja, presbítero José, Joseana, Estevão, você que me ouve, líderes, sejam pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, lideranças de igreja, pessoas que tomam conta de departamentos, como é que nós podemos melhorar para encarar esse fenômeno que eu preciso lhe dizer? Esse fenômeno tende a aumentar devido a um trabalho equivocado feito por uma parcela da igreja brasileira, que na hora da minha réplica aqui, eu preciso comentar com vocês. Mas como é que eu me preparo?
eu como igreja, que eu estou dentro, como é que eu me preparo para combater de forma sadia? Porque quando a gente fala em combate, pensa que é para combater para matar. Não é. Para combater, para resgatar, para trazer de volta. Como é que eu me preparo e como é que eu ajo para enfrentar essa situação? Quem quer começar? Presbítero José ou irmã Josiane? Irmã Josiane. Irmã Josiane. Já foi votada aqui. Então, eu entendo que o desigrejamento, ele é parecido com suicídio. Ele sempre dá sinais, ele dá algum alerta. E é importante que a gente esteja sensível, principalmente lideranças, e eu falo lideranças pastorais e de departamentos. Esses precisam estar sensíveis aos sinais que apontam um possível desigrejamento. E a partir desses sinais, atuar como um extintor mesmo faz num foco de incêndio. Existe sinais que foge da nossa ossada como membro simples, né? Um membro comum da igreja. Mas existem sinais que apontam e que qualquer pessoa ali pode atuar, intervindo para que o desigrejamento não aconteça. E nesses sinais existe coisas, como eu já disse em momentos anteriores, que apontam realmente para incoerências, que apontam realmente para atitudes que precisam ser revistas. Isso, muitas vezes, posicionamentos diante de problemas que ocorrem na igreja, diante de situações não resolvidas ou mal resolvidas. E nesse contexto, eu acho que todos nós que estamos na igreja, nós somos responsáveis ou corresponsáveis, né? É claro que a decisão, como eu mencionei do suicídio, a decisão é muito da pessoa. Claro que no final, quem vai decidir mesmo é a pessoa. Mas, por exemplo, quando a gente se depara com um irmão que está entristecido, porque, aconteceu aquela situação, e aquela situação eu fiquei muito triste, fiquei muito constrangida, e você sabe que aquela pessoa aqui, aquele contexto, aquela situação, realmente, ela tem razão em estar triste, mas você pode sim intermediar aquela situação, você pode sim, com oração, sem a oração a gente não flui, a gente não é guiado por Deus. Por isso que a gente precisa orar. A gente precisa orar porque Deus vai guiar, vai direcionar, vai dar sabedoria, e ali você vai intermediar aquela situação da melhor maneira, que nenhum e nem outro saiam prejudicados e aquele foco de problema seja solucionado. Então, eu acredito muito a partir do posicionamento. O posicionamento de cada um que está na igreja é importantíssimo para que aquela pessoa não se desigreje, não abandone a igreja. Mas, se a gente vê que a pessoa está com uma problemática, está chateada, está desmotivando, está demonstrando, né, que a assiduidade dos cultos e que a pessoa está se afastando, e eu, como crente, não faço nada para tentar entender o que está acontecendo, o que é que a pessoa vai entender? Puxa vida, aqui ninguém tá nem aí para as pessoas. Eu estou nessa situação, ninguém me chamou para perguntar o que está acontecendo comigo, ninguém me chamou para oferecer uma ajuda em oração, ninguém me chamou para um aconselhamento. O pastor me viu nessa situação e não fez nada, e não resolveu, entende? São essas coisas que vão fragilizando, que vão, né, permitindo com que os sinais sejam negligenciados e o desigrejamento acontece. Quando o desigrejamento acontece, aí é como o suicídio, né? Ou a tentativa do suicídio, né? É a tentativa do suicídio, que você não fez, mas a qualquer momento você pode fazer.
Então, chamar mais uma vez, desde o podcast anterior, da quarta anterior, que eu chamo a atenção, não dos desigrejados, mas de quem está na igreja. Eu acredito muito que nós que estamos nas igrejas precisamos ter um posicionamento diferente para que a situação venha a mudar. Passo para o Presbítero José também com a palavra. Coisa boa, irmãos. Eu falei aqui que tem os dois lados da moeda, né? Sim. A moeda tem os dois lados. E que a irmã Roseane, né? Joseane falou. É de suma importância, irmão, porque a gente estamos pelejando com pessoas que têm muitas das vezes a facilidade de se ferir, de guardar muitas coisas, né? Não muitas coisas boas. Tem pessoas que têm facilidade de guardar coisas ruins, né? Já pensou se você chegar num culto, meu irmão, e toda hora você apanhar, você já tem aquela problemática do dia a dia, cansado do trabalho, aí vai para a casa de Deus para receber uma palavra de Deus, um abraço do irmão, chega lá, você recebe uma paulada, aí você volta triste, aí na outra vez de novo, aí vai acarretando aquela situação na pessoa, e aquela pessoa vai chegar um momento que ela vai dizer, não vou ficar mais aqui, toda vez que eu venho aqui é assim, é dessa forma. Então aquela pessoa vai se magoando. Agora eu quero chamar a atenção também, não é somente os líderes que estão na frente, mas o irmão que está do outro lado. Está vendo isso, diga uma palavra, dê uma palavra de conforto a ele, uma palavra, né, para levantar o ânimo dela, para tirar aquelas coisas ruins, porque a mente do ser humano, ela vai acarretando coisas ruins, e qualquer palavra que sai da boca daquela pessoa, talvez não é nem para aquela pessoa, mas ela já se fere, porque ela não está preparada. Então, irmão Eduardo, eu sou de uma época, não sou muito velho não, que quando o irmão perdia 2 cultos, 3 cultos, o irmão ia lá na casa dele saber o que aconteceu, rapaz, você não apareceu mais nos cultos, o que é que está acontecendo, né? E o irmão conversar, né, com ele e saber o que foi que aconteceu, ir lá dar uma força para ele voltar, né? Nós temos uma facilidade muito grande de ganhar almas para Cristo. A igreja tem essa facilidade, mas ela tem uma facilidade maior de ganhar e perder, ao ver a sair e ninguém ir atrás, saber o que foi que aconteceu. Por que, irmão, você não está mais participando do grupo de oração, do grupo das irmãs? O que é que está acontecendo? Foi que houve? O que foi que te magoou? Ou seja, tudo é um meio de comunicação, de conversar, mas a gente tem essa dificuldade de tratar com as pessoas, porque, como a irmã relatou, às vezes aquela pessoa vai, irmão, colocando na mente aquilo, né, e vai desanimando, porque aconteceu isso e eu não gostei, mas a gente tem que conversar para saber o que é que está acontecendo. Então, assim, no meu ponto de vista, eu desacredito, irmão, que o desengrejado, ele foi ferido. Talvez ele foi ferido, ele é ferido numa denominação, numa igreja, numa repartição, e para ele voltar, é difícil ele voltar. Como tratar esse assunto? Como tratar essa situação desse desengrejado? Porque ele está ferido, como o evangelista falou, ele tem que ter um tempo para ele se recuperar, mas vai durar esse tempo, irmão, e eu posso até dizer, eu posso estar até errado em falar isso, mas eu duvido que ele volte para o mesmo lugar, irmão. Eu duvido que ele volte, porque ele foi magoado ali naquele lugar. Ele não foi tratado naquele lugar, né? Porque a casa de Deus, eu já vi muitas pessoas dizer que é um hospital, é um lugar onde as pessoas chegam doentes e saem sã. Então, irmão, é muito difícil. Então a gente tem que ter cuidado, como foi relatado nesta noite. Jesus nos chamou para nós servirmos ao reino dele, né? Servir a ele, né? Servir ao irmão, entendeu? O seu irmão está aí doente, você chega perto dele, irmão, estamos juntos, vou orar pelo irmão. O que é que está precisando, irmão? O que é que está acontecendo? Por que o irmão não está indo mais para os cultos? Por que o irmão não está fazendo parte mais do grupo? Por que o irmão não está mais evangelizando? Porque acontece, irmão.
Eu estava aqui, veja o que foi que Deus me falou. Veja o que veio na minha mente. Se foi Deus, foi o Espírito Santo que falou. A gente estamos, irmão, servindo a Cristo, mas é um mundo espiritual. A gente temos um inimigo invisível, né? Que ele vai lutar com todas as suas armas para tirar as pessoas da igreja, para fazer com que as pessoas não vá mais à casa do Senhor, para as pessoas desistirem de Cristo. Então nós temos um inimigo. A irmã falou aqui, temos que orar, temos que buscar a presença de Deus, porque o apóstolo Paulo, ele diz bem assim, nós que somos fortes, veja o que é que ele diz, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos nossos irmãos que são fracos. Então a gente tem que olhar para os nossos irmãos, a gente tem que olhar para o nosso próximo como a nós mesmos, se colocar no lugar daquela pessoa. Porque eu não sei, apontar é fácil, irmão. Você dizer, não, mas o irmão não quer nada. Mas a irmã não quer nada com Jesus, né? É por isso que ele saiu, ele é desigrejado. Não, irmão, mas você se coloque no lugar dele. Se coloque no lugar dela. Para você ver o que é bom para tosse, né? Então, irmão, temos que ter bastante cuidado. Nós que estamos na presença do Senhor. Tem pessoa ao nosso lado que está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra de Deus, e às vezes a gente nem estamos aí para essa pessoa, viu? Então devemos olhar mais para os nossos irmãos. Vamos lá, meus irmãos, vamos finalizar essa pergunta aqui. A minha pergunta foi enfática. Como nós, os de dentro, podemos melhorar para encarar esse fenômeno que é social e religioso e para fazê-lo regredir? Porque a missão da igreja é regredir os desigrejados. Porque dependendo, como a irmã Josiane sempre fala, desse posicionamento, o efeito pode ser inverso, né? A atuação da igreja despreparada pode aumentar esse fenômeno e daqui a alguns anos ele ser muito maior do que é hoje. Mas o que é que nós devemos fazer para combater de uma forma sadia? O combate aqui não é para matar, o combate aqui é para trazer de volta. O que é que nós podemos fazer como igreja para melhorar a questão dos desigrejados e fazer com que ele regrida esse movimento? Vamos lá. Primeiro, vamos estudar um pouco história para a gente entender. Deixa eu lhe dar um conceito histórico aqui, para você ter essa noção daquilo que eu preciso falar. A igreja de Jesus, ela foi forte e pujante do 1º século até o início do 4º século. Quais eram os segredos da igreja primitiva? Simples: comunhão, oração e palavra. Eles não tinham recurso financeiro, não tinham templos abertos porque a fé não era permitida. Eles eram colônia de Roma durante todos esses séculos, mas eles tinham essas 3 coisas que são essenciais: comunhão, oração e palavra. A igreja, segundo o livro de Atos, se multiplicava, mesmo com perseguições do Estado, do Império e todos os reveses que você pudesse nomear. Ela se multiplicava. Do 4º século até o século 13 é conhecido como a Idade das Trevas, onde o evangelho mingou, onde a religião romana ela teve a predominância unida com o Estado e agora fez com que os clérigos, com que os cardeais tivessem a predominância da questão da intimidade com a palavra. Até o século 13 para 14, Idade das Trevas. No século 15, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, dissidente da Igreja Católica, ele era franciscano, ele publica na Catedral de Edimburgo as suas 95 teses, né, conhecida como as 95 teses de Lutero, reformando a fé cristã, trazendo a Bíblia em alemão e exportando ela para diversos países da Europa para que a semelhança do que ele fez fosse copiado em vários países. E a gente vai ver um avivamento mundial, pelo menos no que tange a Europa, né? Itália, Grã-Bretanha, Países Baixos, outros países da Europa, infectados, num bom sentido, né? Inflamados pelo Espírito Santo e a obra sendo feita. O que John Wesley e Charles Wesley e Charles Spurgeon vai fazer nos séculos que se seguem na Grã-Bretanha é algo fabuloso. A gente vai ver a Inglaterra em chamas com o Espírito Santo. Isso foi transportado para a América do Norte, século XVIII e XIX. Vários pregadores. Esse avivamento chega no Brasil em 1910, mas já era dissidente também com a Igreja Presbiteriana e Batista, quase 200 anos antes, com seminários teológicos e com a expansão do Evangelho no Brasil, que começa ainda no Brasil República. Mas qual é o problema atual?
nós perdemos o que a igreja primitiva tinha. Nós perdemos a comunhão, nós perdemos a oração e nós estamos perdendo a palavra. Nunca houve uma necessidade maior de uma reforma do que hoje. Eu preciso ser enfático aqui, preste atenção. A igreja brasileira, não é em sua totalidade, mas uma boa parte dela precisa voltar à palavra. Porque isso desmotiva as pessoas. Tem muita gente cansado de promessas vazias. Tem muita gente cansado dos profetas do Pix, que por um momento ilude, faz feliz, mas quando a realidade da vida bate, nada se cumpre porque Deus não tem responsabilidade naquilo que ele não fala, essa pessoa se frustra com o evangelho. A igreja de Cristo precisa fazer uma reforma da palavra. Nós precisamos voltar a pregar o evangelho simples como ele é, da salvação, falar sobre céu, falar sobre inferno, falar sobre volta de Jesus. Os crentes precisam voltar a amar a Bíblia. É um retrato simples, cultos de oração e de doutrina vazios, em tudo que é lugar. Cultos de festividades e de movimento cheios. Mas vida cristã não se resume a movimento. Vida cristã se resume a experiências que só conseguem ser vencidas com a vivência da palavra. A igreja precisa se moldar mais uma vez ao evangelho. As escolas bíblicas dominicais precisam voltar a ser frequentadas com amor. Os cultos de ensinamento precisam a ser frequentados com amor também. Precisamos voltar a amar a palavra, porque sem palavra não tem poder. Sem palavra não há força espiritual. Tem muita gente que se desigrejou por causa de promessas vazias, coisas que são ilusórias, que não tem nada a ver com o evangelho. Como o quê? Vou lhe dizer, teologia da prosperidade, pregada por a maioria das igrejas neopentecostais. Pregada em larga escala pelas igrejas neopentecostais, anos 90 e 2000. Teve uma queda desse tipo de teologia agora? Teve. Mas tem muita gente que não se reintegrou à igreja por causa dela. Por causa dela. Isso enganou milhões de pessoas. Isso furtou a fé de milhões de crentes. Teologia da prosperidade. Teologia do imediatismo. Muita gente não entende que chega dentro do reino de Deus e que existe um processo. Processo de quê? Primeiro, de autoconhecimento. Paulo não vai se converter em um dia e ser o Paulo das cartas no outro, não. Ele passa por um processo. O crente precisa primeiro se curar por dentro, arrancar as mazelas que só Cristo pode arrancar, para depois ser usado por eles. Eu conheço milhares não. Eu conheço um monte de crente imediatista. Ele acha que a obra de Deus se revela no outro dia para ele. E quando o evangelho que ele ouve coaduna com esse tipo de pensamento que ele tem, ele vai ficar enganado por um tempo, mas ele vai se desigrejar porque ele não vê cumprir aquilo que foi prometido. A igreja precisa voltar à palavra. Segunda coisa, a igreja precisa orar, irmão. Oração. É simples. Se não tiver oração, não tem comunhão. Essa comunhão que eu falo não é a última parte que eu quero desmistificar. Essa comunhão é com Deus. A oração traz comunhão. Não existe outra forma de falar com Deus a não ser pela oração. Não existe poder se não orar. Não existe graça se não orar. Então, ou a igreja passa a voltar a orar, ou ela continua do jeito que está. Oração. A oração é a expressão máxima do caráter devocional que o ser humano tem para Deus. Eu estava em um culto, aqui eu vou ter que falar isso. Eu fui convidado para um culto em uma grande... Eu estou falando é grande igreja, não é igreja pequena. E eu vou para a igreja pequena, média, grande, é só chamar, não tem problema. Mas eu estava nesse dia, em um domingo à noite, irmãos aqui do Instagram, em uma igreja grande. O culto começa cedo. Eu cheguei na igreja. Ninguém orava. Eu percebi que tinha duas jovens sentadas, preste atenção, jovens da igreja. Jovens sentadas com os pés em outra cadeira lá. Parecia que estava no clube. Numa hora de recreação. Não havia temor por aquele lugar, por o início do culto e por um serviço sagrado. Porque cultuar é serviço sagrado. Não havia oração.
Se não há oração, não tem poder. Se não tem poder, não tem pregador mágico que traga alguma coisa. Oração, para que a igreja se fortifique. Última coisa, comunhão com os irmãos. Nós estamos alienados um do outro. Tem gente que chega na igreja e quer que o seu problema se resolva, mas não pensa no problema do irmão, na dor do irmão, na causa do irmão, na angústia do irmão. Evangelho é se colocar no lugar do outro. A dor do outro tem que fazer parte do contexto pessoal da sua vida. Se isso não for uma realidade, nós estamos, mesmo dentro da igreja, desigrejados de Cristo. Porque a irmandade é o sentimento máximo daquilo que Cristo fez pela nossa vida. Ele disse: vocês não são mais apenas conhecidos, vós sois meus amigos. Não sois mais meus servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas o amigo sabe. Eu tenho que ter amigos dentro da igreja. Eu tenho que cultivar amizade. O sentimento tem que ser de reciprocidade. Não pode ser uma coisa falsa. Tem que haver uma irmandade para que haja comunhão. Ou há uma irmandade dentro da coletividade, ou não há a presença de Deus no culto. Isso nós precisamos recuperar. A pessoa que chega com um problema, ela tem que ver que nós lá somos unidos. Que nós batalhamos a causa um do outro, que a dor que me fere é a dor que fere o irmão, que a alegria que me contagia é a mesma alegria que contagia o meu irmão, que a minha vitória é a vitória dele, mas que a vitória dele eu comemoro como se fosse minha. Se isso não for verdade, não tem poder de Deus na igreja. Meu irmão não é meu adversário. Não é meu inimigo. Se ele crescer mais do que eu, amém. Eu não vou colocar pedra para ele tropeçar. Se ele tiver indo e eu ficando, glória a Deus, porque Jesus está levando mais um para o destaque. Não tem problema com isso. Mas o meu irmão é meu irmão e acabou. É nisso que a gente precisa melhorar. Essa irmandade, esse sentimento de irmão verdadeiro, porque eu estou cansado, às vezes, de receber a paz do Senhor por algumas pessoas que você vê no olho que não lhe ama. E que não está lhe desejando paz alguma, é só tradição. Porque a paz do Senhor tem um sentido espiritual. A paz que há em mim, quando eu lhe dou, vai para você. A paz que habita no meu coração, habita no seu, por essa comunhão que nos faz irmãos em Cristo. Quando não há verdade, não existe nenhum tipo de importância em relação a isso. É nisso que a gente tem que melhorar. Como igreja. Para que a gente alcance quem saiu, para que a gente resgate quem está fora, para que a gente acabe, diminua essa questão dos desigrejados. As pessoas que estão fora precisam ver que nós somos unidos, mas é de verdade. Não é briga pela placa, pela denominação. Nós matamos e morremos pela placa. Não é isso. A gente tem que amar os irmãos, respeitar a instituição, ok, mas amar, brigar. A briga boa, o bom combate que Paulo fala pelos irmãos. Tá bom, meus queridos? A gente já vai finalizar com a última pergunta aqui. Josiane quer fazer essa pergunta? Formulou alguma coisa? Não? Então eu posso fazer... Só reiterar isso aí, tudo. Então pode falar. Tem umas palavras tão bonitas para dizer, né? Tudo que a gente quer dizer, mas é isso. E a ausência de tudo isso que ele falou é o que provoca o desigrejamento. Pode falar. Estevão quer falar alguma coisa? Eu achei que Estevão queria participar pela primeira vez. O irmão José quer completar com alguma coisa? Não. Quer falar? Pode falar. Então a gente vai finalizar com mais uma pergunta. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Quem é que está participando aí? Quem foi que falou alguma coisa? Edmilson. Qual foi a pergunta de Edmilson aí? Edmilson perguntou? Eu não vi não, peraí. Veja aí, veja isso. Deixa eu ver. Cadê a pergunta de Edmilson? Aqui, tá com ela? vai lá, olha lá. Aí ele perguntou aqui, vamos lá. Não, aqui não é Edmilson não, aqui é Glésio. Não, aqui não é uma pergunta, ele só está me fazendo um elogio, ele é meu amigo. Mas quando se fala em elogio, quem recebe não pode falar, entendeu? Então eu falo. Esse eu vi. Diz assim, que o mais interessante, Eduardo, é que você prega e vive. Eu e minha família sabemos do seu testemunho e o que tem feito pelas vidas. Isso é muito bom. Obrigado, isso é verdade. Deus abençoe. Eu também faço minhas as palavras de Glésio. E o evangelho, irmã Josiane, né? É. Eu não esqueci. E o evangelho é tudo isso que o irmão evangelista Eduardo falou. Exatamente. Se não for isso aí, é só oba-oba. As pessoas precisam Só passa ver. do oba-oba. As pessoas precisam Se você chegar. prega
e você não vive o que você prega, A vivência da pregação, né? isso não vai ter efeito de nada na sua vida. É você pregar e viver. Não adianta você falar e não viver aquilo que você está falando. Que as pessoas querem ver você falar e conviver aquilo que você está falando. Deixa eu comentar também uma afasta, coisa. né? Deixa Isso eu comentar também uma das coisa, igrejas. porque o nosso papel aqui é curar, mas é curar pela verdade. Porque eu ouvi um homem de Deus falar sobre uma coisa que ficou no meu coração. E eu vou pregar sobre isso amanhã em um congresso em outra cidade. Ele disse: o amor sem verdade é pura ilusão. Mas a verdade com amor, ela cura. Com É certeza. verdade. Se houver amor, mas não houver verdade, então eu estou enganando e eu estou ludibriando pessoas. Mas quando há verdade com amor, porque eu posso falar verdades de alguns jeitos. A melhor forma é com amor. Eu não vou sair batendo com a verdade em ninguém. Eu vou sair falando a verdade, mas tendo o sentimento do amor como esse parâmetro para que a dureza da verdade seja recebida pela outra pessoa com um sentimento de gratidão, porque o amor faz assim. E esse é o agente Né? transformador, né? Com certeza. O nosso exemplo quem é? Jesus. Exatamente. João capítulo 8, né? Jesus recebe uma mulher adúltera. É claro que a hipocrisia farisaica trouxe ela, mas não trouxe ele, né? Eu falo ele, o homem que adulterou com ela, porque ninguém adultera sozinha, né? Se ela foi pega em ato de adultério, tinha alguém com ela na cama. O homem do caso não chegou, porque era hipocrisia. Então levaram a mulher até Jesus, Jesus fala a verdade, mas nua e crua para ela. Mas Jesus chama de filha. Verdade. Que maravilha, filha. Aonde estão os teus acusadores? Ninguém está aqui mais? Nem eu. Vai, não peques mais. Já pensou aquela mulher em um círculo religioso, dentro do contexto cultural da época? Vou parafrasear agora. A prostituta na casa de Simão, o fariseu. Simão não tem coragem de falar pela hipocrisia. Mas Simão diz, será que ele é alguma coisa mesmo? Porque se fosse, ele saberia bem qual é essa mulher que está aos pés dele chorando aí e contaminando ele. Aí Jesus, que estava calado no culto que não tinha verdade, pela primeira vez viu verdade na lágrima da mulher que era pecadora e vai dizer, Simão, tem uma coisa para lhe perguntar. Faz aquela parábola dos devedores, né? Quem devia mais. Simão cai, porque não tem como não cair, e Jesus declara, eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo. Entrei na sua casa, você não me deu água para os pés. Essa mulher, contudo, não cansa de me beijar os pés e de lavar com a lágrima. Suas lágrimas. E de enxugar com seus próprios cabelos. Olhe como é que Jesus enxerga a problemática. Jesus fala a verdade, mas Jesus tem acolhimento de amor. Não adianta apenas conhecer a teoria de Cristo. Se a gente não viver o amor de Cristo, nós vamos machucar muito mais do que curar. E aqui eu quero contar uma coisa para vocês, e não formulo uma pergunta, que é para a gente finalizar esse podcast. Não vai dar para entrar hoje na questão da igreja, inclusive a gente entra quarta-feira que vem, só assim dá tempo de estudar mais. Eu vi uma problemática na igreja um tempo desse. Preste atenção. Chegou uma irmã na igreja, estou dizendo que isso aqui é real. Isso aqui não é caso fictício, real. Não vou dizer a igreja, mas chegou uma irmã na igreja, ela levou uma menina, a filha dela. Ela passou um tempo congregando. E ela depois sumiu da igreja. Sumiu sem mandar recado. Desigrejou. Aí alguém foi atrás dela e perguntou, fulana, a gente está sentindo sua falta na igreja. Olha o que ela falou. Ela disse, eu amo aquele lugar. Eu amo as ministrações. Eu gosto do pastor. Mas não dá para congregar mais. Aí a pessoa perguntou, por que, fulana? Ela disse 2 motivos. Primeiro, quando eu sento na igreja, no banco da igreja, eu vejo 2 irmãs sempre falando de outras pessoas. Ela foi enfática. Uma das pessoas que eu já ouvi foi você que está me procurando aqui. Pessoas falando de você durante o culto. Segunda coisa, a filha dela, segundo ela, por causa de uma questão racial,
preste atenção na coisa, não foi, entre aspas, muito bem-vinda. Então, a problemática é gigante. E a gente tem que entender, de um ponto de vista cristão, que dependendo do nosso nível de entendimento do Evangelho e comunhão, a nossa perspectiva de dentro desigreja mais do que evangeliza. Se eu não entender que eu sou um agente do bem e da luz e que eu tenho uma arma que tem duas funções, uma dada por Deus, outra incitada por Satanás. A dada por Deus é para dar vida. A incitada por Satanás é para matar. Porque a nossa arma mata também. Verdade. E se eu estou em oração, os frutos do Espírito predominam. Com e certeza. se não, é os Com da certeza. carne, né? Eu mato e os a da pessoa. carne são isso aí. Eu mato. Se eu não tiver comunhão com Deus, se eu não tiver o controle do Espírito Santo em minha vida, eu machuco. Eu falo o que não deve. Eu ponho para fora com palavra. Isso. Tudo isso aí desigreja a pessoa. Então, eu sou um agente do reino. A minha função é igrejar as pessoas através do evangelho verdadeiro. Só que tem muita gente que desigreja, com atitudes, com ações, com apontamentos, com julgamentos. E isso aí é uma realidade nua e crua dentro da igreja. Isso mesmo. Pode falar, Josiane, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. É isso mesmo que a gente estava falando aqui das atitudes incoerentes. É uma dessas, né? Você não ser bem recebido por conta de sua condição financeira, por conta de sua cor, por conta de tantas coisas que nos rodeia diariamente. E a gente tem uma responsabilidade diante de Deus com essa situação. Eu quero chamar a atenção mesmo de quem está na igreja. Reveja o posicionamento. É hora de rever, é hora de se corrigir. Por quê? Tem uma pergunta agora. Pode fazer. A gente só tem 20 minutinhos. Essa pessoa que está distante da igreja, que desigrejou por conta dessas coisas todas, que não consegue estar mesmo no ambiente, né, da igreja, mas ela está em casa, ela continua conectada com Deus, ela continua vivendo a palavra, ela tem uma vida de oração, ela só não consegue por um fator, talvez seja emocional mesmo, talvez seja um bloqueio emocional, algo que te faz mais mal do que bem estar na igreja. E nesse meio termo, Jesus vai voltar. Jesus volta. Essa pessoa, ela perde a sua salvação? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. De jeito nenhum. Não há nenhum indicativo bíblico e nem nenhum entendimento racional que me leve a crer que a condição para a salvação seja você estar dentro de uma denominação, ainda que isso seja um preceito bíblico, preste atenção, e que a Bíblia nos incentive a congregar. Nos incentive a congregar. Então, respondendo, quer dizer que Cristo vem amanhã e ele pega alguém, né? Pegar, isso aqui é uma figura de linguagem. Ele trata com alguém que está momentaneamente fora da instituição por um motivo justo. A gente tratou aqui, lembra? Do motivo justo e motivo injusto. Por um motivo justo, mas que serve a Deus e que tem um coração íntegro em Cristo. É claro que essa pessoa sobe, que essa pessoa é salva. Porque quem salva é a graça. Quem salva não é a instituição. Quem salva é o favor imerecido. A salvação não é obra do homem. O homem não tem papel nenhum na salvação. A salvação, segundo a Bíblia, isso aqui tem que ficar bem claro, é vontade exclusiva do Senhor. E aqui eu quero até ser meio tradicional, viu? Ser meio tradicional. A graça de Cristo, ela é tão relevante no papel da salvação que ela nos transforma. Qual é o agente motivador da transformação do homem? A graça. Você acha que eu tenho condição de me transformar por dentro? Ou vocês que estão me ouvindo pelo Instagram, ou os irmãos aqui, você acha que nós temos a condição humana de nos transformarmos? É a graça que nos transforma. A graça de Cristo, de dentro para fora,
que vai eclodir esse homem espiritual, essa mulher espiritual e transformá-lo à semelhança de Jesus. Então é a graça. Nós precisamos combater falsos ensinamentos que fazem com que a salvação seja condicionada a algum processo humano. Não é. A salvação é por Cristo, através de Cristo, e não é possível realizar sem Cristo. Ele é o agente e o operador da salvação do homem. Estar na igreja é bom? É. É bíblico? É. É maravilhoso? É. Mas, se houver essa condição na volta de Cristo com pessoas sinceras, elas não ficarão. Porque Jesus sabe identificar quem saiu por um motivo justo, por traumas emocionais, para tratar a sua alma, e quem saiu por rebeldia, por ignorar o papel relevante da igreja e o papel social, que é tão bem feito e tão fundamentado, como já nós dissemos aqui. Tá bom? Irmão José. Então, irmão Eduardo, existe uma falta de preparamento espiritual, no caso, para tratar essas pessoas. Porque muitas pessoas saem e, como você falou aí da mulher que foi procurar a senhora, e ela falou que saiu porque ela falava da vida da outra. Não, que não era ela, não foi quem procurou. Foi as pessoas que estavam na frente, no culto, próximo na hora do culto, próximo ela, falava alto e ela conseguiu ouvir. Isso foi desestimulando a ponto de desigrejá-la. E aí é onde vem aquela palavra que Jesus disse: olhai, orai e vigiai. Porque a gente vê muitas pessoas orando e não vigia naquilo que fala. E a Bíblia diz claramente que a palavra, ela tem poder. Ela tem poder de curar e tem poder de matar. Verdade. Foi o que você falou aqui. Então eu tenho que saber o que estou falando. Porque tem pessoas que não vai ter estrutura para ouvir aquilo que eu estou falando. Que ela pode se desviar. E o culpado quem é? Eu. Porque falei besteira para aquela pessoa que não está preparada para ouvir aquela palavra. Então, existe muitas pessoas despreparadas, que não vigia, que fala tudo. E a gente não pode falar tudo. Verdade. Entendeu? A gente tem que ter vigilância, tem que ter cautela no que a gente está falando, no que a gente vai pregar, no que a gente vai falar com as pessoas. Nem todas as pessoas têm estrutura. Nem todas as pessoas estão preparadas. Então, tem muitas pessoas despreparadas, por incrível que pareça, dentro da casa do Senhor, a respeito disso aí. Verdade, irmão. Então, precisamos reaver essas coisas, melhorar, irmão. Que nós temos que melhorar. Eu não posso andar por um caminho que está dando errado. Se está dando errado, eu mudo a rota. Eu não posso estar batendo num negócio, só bater que não está dando certo. Eu tenho que mudar. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar a minha adoração. Eu tenho que melhorar os meus cultos ao Senhor. Eu tenho que melhorar as pregações. Eu tenho que melhorar. Tenho que reaver aquilo que não está dando certo. Maravilha, viu? Entendeu? Maravilha. Tenho que melhorar. Ah, se não está dando certo aqui, eu vou continuar andando. Se eu estou vendo que esse caminho aqui não vai dar certo, eu tenho que mudar a rota. Eu tenho que mudar. Entendeu? Então tem que haver um preparamento. Tem que haver um preparamento, tanto físico como espiritual na vida do cristão. Verdade. Tem que haver, irmão. Porque senão nós vamos ficar só nessa. Não vai, irmão, não vai. Foi dito nessa noite. Por quê? Agora eu pergunto aos irmãos, por que não acontece as mesmas coisas? O poder de Deus não se manifesta mais como se manifestava antigamente. Que eu sou testemunha real. Eu já orei, já vi pessoas sair da cadeira de roda e andar. Pessoas ser curadas de câncer. E a gente não vê mais os sinais que Jesus falou. Será que o problema está em Cristo? Na palavra? Não. Está em nós. Foi falado. A falta de oração, a falta de comunhão, a falta da palavra, irmão. É o que está faltando. Está faltando na vida do cristão. A gente não vê os crentes mais orando. Quando a gente fazia vigília, era uma vigília que a gente fazia. Era oração. A gente ouvia Deus falar, batizar com o Espírito Santo, curar, gente profetizar.
Hoje você vai para uma vigília, o povo está dançando. O povo vai dançar. Não existe mais vigília. Não existe vigília. Vigília é oração, irmão. É você orar, se revestir do poder de Deus. É buscar a presença do Senhor. Então a gente precisamos mudar. É nós que precisamos mudar. Deus está pronto para abençoar, para salvar, para derramar o seu poder, para curar. Mas está faltando algo. Foi isso que Jesus disse àquele jovem rico. Falta algo em ti. Falta algo na sua vida. Né? Então precisamos melhorar. Evangelista Eduardo. Amém. Eu vou estar fazendo aqui uma consideração final. Passo para a irmã Josiane fazer também a dela e comentar sobre aquilo que ela quiser dentro do tema. Eu só queria agora me dirigir. Talvez eu esteja aqui sendo ouvido por alguém que desigrejou. Eu não quero julgar os seus motivos, porque Jesus fala uma coisa no Sermão do Monte que eu levo para a minha vida. Com a medida que eu julgar, eu serei julgado. Palavra de Cristo. Então eu não tenho essa autoridade de lhe julgar por uma decisão sua própria, mas eu tenho a capacidade dada por Deus de lhe ajudar se você quiser. Não só eu, muitas pessoas, os irmãos que estão aqui. Se você desigrejou por um motivo peculiar, se você está ferido, se você está angustiado por isso ou angustiada, se você se sentiu usado, isso acontece muito, né? As pessoas às vezes são usadas por outras por motivos escusos, ruins, que não são cristãos, né? E essas pessoas se machucam, decidem deixar a congregação. Eu lhe dou 2 conselhos. Primeiro, procure alguém da sua confiança. Procure alguém que você consiga falar sobre isso que tanto lhe atormenta. Essas coisas mal resolvidas. Porque às vezes, preste atenção, isso aqui é uma coisa que você tem que entender e levar para a sua vida. Quando algumas coisas não são resolvidas em nós, sempre haverão sinais próprios e que se demonstram por gatilhos. Vou repetir. Quando algumas coisas não são bem resolvidas em nós, aqui dentro, sempre eles vão demonstrar através de gatilhos que se abrem com o vislumbre de um trauma que é parecido com aquele que você sofreu, né? Isso acontece com violência doméstica, num novo relacionamento. A mulher, quando ouve o marido falar um pouco mais alto, lembra da primeira relação e ela se sente também agredida pelo fato desse gatilho emocional. Isso acontece em várias escalas, em várias instâncias, mas aqui o âmbito espiritual se sentiu usado, está ferido, foi ferido por alguém dentro da igreja. Procura alguém da sua confiança para você falar sobre esses problemas. Alguém que você sabe que ama você, que não vai desrespeitá-lo, que não vai conversar com outras pessoas, que mantenha sigilo, mas que vocês consigam tratar como irmãos essa problemática. Segundo conselho, quando você estiver bem, e a minha oração é para que você fique o mais rápido, se tiver alguém assim, não sei, volta para a igreja. Procura uma igreja bíblica. Procure uma igreja que prega o evangelho, que seja simples, né? Que tenha a Bíblia como ela é, tendo o evangelho como centro e Cristo como centro de toda a palavra, sendo exposto. Ame Jesus, volta para a casa de Deus, para que a oração, para que a palavra, para que a comunhão seja manifesta através da sua vida e você tenha saúde emocional. Fique em casa não, tá bom? Fique em casa não, procura uma igreja bíblica. Não é para você se doar à instituição, você vai se doar a Cristo. Vai participar da instituição, entendeu? Você pode ajudar, você pode trabalhar, mas a sua entrega total é a Cristo. Então, esse é meu conselho, me coloco à sua disposição, dentro da minha limitação, que sei que sou muito limitado, mas se precisar de mim, a gente está sempre a postos para ajudar, tá bom? A irmã Josiane também tem uma palavra, porque nós só temos 8 minutos para finalizar a nossa programação. Pronto. Irmã Josiane. E eu quero finalizar dizendo que Jesus está voltando. E nós, como igrejados, nós temos a missão, a responsabilidade de conduzir pessoas para a salvação.
e de não influenciá-las à perdição. Eu creio e vejo assim que haverá juízo de Deus, tanto para quem deixa Deus por causa de qualquer coisa, como para quem usa o nome de Deus, mas que suas próprias atitudes, sua incoerência, seu posicionamento faz com que pessoas deixem de serem igrejadas, vão para o desigrejamento e posteriormente talvez possa deixar a Deus, deixar Jesus. Eu acredito, eu tenho até vontade de encontrar com um pastor específico para dizer a ele: você está ciente que diante de Deus você vai pagar por isso, por isso, por isso, por aquilo. Eu tenho muita vontade, porque da mesma forma que haverá juízo para quem erra por isso e aquilo, haverá também para quem está na igreja e fazendo da igreja algo que não é bíblico, algo que não está condizente com a palavra. E quero dizer, você que se decepcionou, que vive amargurado, que está triste devido às situações que você enfrentou dentro das igrejas, Deus não tem nada a ver com isso. Então, como disse o evangelista, dê a você o tempo que você necessita para você se curar. Busque essa cura, na verdade, né? Você não pode se trancar nessa decepção. Eu sei que quando as coisas acontecem no ambiente da igreja é uma ferida muito profunda, porque você foi ferido, acho que na parte, tipo, no coração mesmo do ser humano. É o coração, é a principal bomba, o órgão vital, digamos assim. É muito difícil, a cura é muito difícil, mas ela existe, a cura existe, procure por isso. Não deixe de buscar a Deus, peça sempre a Ele que transforme a sua vida, que limpe o seu coração de toda amargura, de toda decepção, de toda tristeza, de toda raiz da amargura. E lembre-se que Deus amou tanto a humanidade, amou tanto nós, você, que Ele deu a sua própria vida. Isso é uma coisa que a gente nunca deve esquecer, que Deus deu o seu único filho por amor da sua própria vida. De você que nos ouve, que está decepcionado, frustrado, mas o amor de Deus para com você continua o mesmo, e Ele quer se revelar, mesmo aí na sua casa, mesmo distante de uma igreja. Ele quer entrar de novo no seu coração, fazer a transformação, trazer a cura, e você, daqui a uns dias, daqui a uns meses ou ano, você pode estar aqui e dizendo aqui para as pessoas, dizendo: olha, eu estava desigrejado, estava assim, e Deus me levantou, e Deus me restaurou. Maravilha. E hoje eu sou um exemplo de propagação vivo do Evangelho. E eu creio muito nisso, por isso que eu estou aqui esperançosa de que você, né, tome esse posicionamento em sua vida. Maravilha, meus irmãos, muito obrigado pela audiência. Só tem uma novidade maravilhosa que eu disse no início do programa. Por favor, nos ajude. Vá lá no YouTube, procure assim: Programa Voz do Evangelho SD, e se inscreva no nosso canal. Nós criamos esse canal para fazê-lo expandir, para que a gente consiga colocar os nossos conteúdos para uma plataforma gigante como o YouTube, com a possibilidade de fazer com que esses conteúdos cheguem a milhares de pessoas, até em outros países também, porque o YouTube é uma rede mundial. Então, vá no YouTube, Programa Voz do Evangelho SD, SD de Simão Dias, Programa Voz do Evangelho SD, se inscreva e faça também o compartilhamento com alguém. Eu já enviei hoje para minha irmãzinha Silvânia, ela já se inscreveu. É só você compartilhar, mandar via WhatsApp para alguém e dizer bem assim: assina aí, vamos ajudar o programa para que ele cresça e o nome de Jesus apareça, porque a intenção do programa é fazer o nome de Jesus aparecer, tá bom? Até amanhã, quarta-feira que vem, Igreja Inclusiva e a sua problemática. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar junto conosco aqui, que Deus possa lhe abençoar. Presbítero José ora, finalizando, agradecendo a Deus e entregando a sua vida e a sua família ao Senhor Jesus. Santo e eterno, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a todos que estiveram conosco nesta noite,
Toma cada vida em tuas mãos, abençoando, guardando, Senhor. Ó Deus, levantando aqueles que estão caídos, aqueles que estão afastados, traz de volta para a tua casa, para a glória e teu santo nome, no nome santo do Senhor Jesus. Abençoa todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Acabou, Estevam. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Coloquei o link do programa aí. Programa Voz do Evangelho SD no YouTube. Deus abençoe.